hoje nós teremos um shiur analisando o Midrash. E há um texto fundamental do Midrash que diz o seguinte: quem traz a salvação é o Mashiach. Então percebam como este Midrash é muito importante para ser estudado, pois ele aborda o conceito de salvação e declara com todas as letras que a salvação é trazida, a salvação vem por meio do Mashiach. E antes de nós analisarmos este Midrash, eu vou falar a fonte do qual eu extraí o texto que será lido e será explicado. Trata-se da obra Legends of the Jews, Lendas dos Judeus, do rabino Louis Ginzberg. Este rabino, ele escreveu esta obra, que eu a possuo em meio eletrônico, que esta obra é uma verdadeira antologia de diversos midrashim e fontes rabínicas. Então, este rabino, ele escreveu esta obra que é muito conceituada, uma obra aclamadíssima pela comunidade judaica, em que ele compilou diversos midrashim, diversas fontes judaicas antigas e escreveu esta obra monumental. E ele cita um midrash muito interessante em que há uma conversa entre o Eterno e a Torá. E daí ele explica em nota de rodapé que a Torá é encarada não como um ser impessoal, abstrato, mas a Torá, ela é vista no judaísmo como sendo uma emanação da própria sabedoria do Eterno. Repito, a Torá é uma emanação da sabedoria do Eterno. Então, neste Midrash, o Eterno estará dialogando, conversando com a Torá, e a Torá é a própria sabedoria do Eterno. E neste diálogo que eu irei ler com vocês e irei analisar, nesta conversa do Eterno com a Torá fala para o Eterno que ela está com um sentimento pessimista em relação à humanidade. Por quê? Por conta dos pecados dos homens. Então a Torá, ela está triste e ela vê a humanidade com muito pessimismo porque os seres humanos estão pecando excessivamente. E daí o Eterno responde para a Torá dizendo o seguinte, que ele criou o arrependimento antes do mundo e que o arrependimento foi criado para que os homens pudessem consertar os seus caminhos. Então vejam, a Torá, ela demonstra um pessimismo em relação à humanidade por conta dos pecados. O Eterno vem e acalma a Torá, dá uma mensagem de esperança, de otimismo para a Torá, dizendo que ele criou o arrependimento para que os homens fizessem techuvá e consertassem os seus caminhos. E prossegue o Eterno dizendo que ele também criou o paraíso e o inferno. Está aqui no Midrash, o paraíso e o inferno. O paraíso para recompensar os seres humanos e o inferno para punir, para castigar. Então os tzadikim, os justos, serão recompensados no paraíso e os rechaim, os ímpios, serão punidos no inferno. E o Eterno disse que ele deu este método, ele possibilitou que os homens se arrependessem dos seus pecados para consertar os seus caminhos, e que haveria o templo que teria poder expiatório dos pecados.
Então, os seres humanos pecam, mas o Eterno, ele criou o arrependimento para que os seres humanos se arrependessem, e ele criou o templo para expiar os pecados. E depois o Eterno conclui dizendo algo que vai chocar muita gente. O Eterno diz assim: finalmente é o Mashiach quem traz a salvação. Então o Eterno diz que no final das contas, quem vai trazer a salvação é o Mashiach. Ou seja, só há salvação por meio do Mashiach. E nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70, não existe mais. Então, se o templo, quem tinha o poder expiatório, e o templo não existe mais, então não há mais expiação. Porém, quem traz a expiação, quem traz a salvação, está escrito aqui no Midrash, quem traz a salvação é o Mashiach. E eu vou ler agora para vocês, mostrando novamente esta obra deste conceituado rabino, em que ele cita diversos midrashim. Então, eu vou ler esse midrash que eu acabei de falar com vocês. Diz ele assim: no princípio, 2000 anos antes do céu e da terra, 7 coisas foram criadas. A Torá escrita com fogo preto no fogo branco e deitada no colo de Deus. O trono divino erguido no céu, que mais tarde esteve por cima das cabeças das Raiot. O paraíso no lado direito de Deus. O inferno no lado esquerdo. O santuário celestial diretamente na frente de Deus, tendo uma joia em seu altar, gravada com o nome do Mashiach, do Messias, e uma voz que clama: retornai, filhos dos homens. Então essa é a primeira parte, e daí há uma nota de rodapé em que este retornai, filho dos homens, isso é uma alusão ao Salmo 90. Isso é uma nota de rodapé do Rabino. E depois o texto prossegue dizendo assim: quando Deus deliberou sobre a criação do mundo, ele tomou conselho com a Torá. O conselho dela, da Torá, foi este: ó Senhor, um rei sem um exército e sem cortesãos e sem criados mal merece o nome de rei, pois ninguém está perto de expressar a homenagem que lhe é devida. A resposta agradou a Deus sumamente. Assim ele ensinou a todos os reis terrenos, por seu exemplo divino, que nada empreendessem sem primeiro consultar conselheiros. O conselho, agora esse texto é o mais importante que eu vou ler. Eu estava lendo desde o início, agora esse texto é fundamental. Olha só o que diz o Midrash. O conselho da Torá foi dado com algumas reservas. Ela, a Torá, estava cética sobre o valor do mundo terreno por conta do pecado dos homens, que seria certo que ignorariam os seus preceitos. Mas Deus dissipou as suas dúvidas. Ele disse a ela, então Deus disse a ela, a Torá, que o arrependimento havia sido criado muito antes e os pecadores teriam a oportunidade de consertar os seus caminhos. Além disso, o serviço do templo seria investido com poder
expiatório. E o paraíso e o inferno foram destinados para realizar a função de recompensa e punição. Recompensa no paraíso, punição no inferno. E daí o Midrash termina assim. Olhem só como termina o Midrash. Finalmente, o Messias, o Mashiach, foi nomeado para trazer a salvação. Eu vou repetir. Finalmente, o Messias foi nomeado para trazer a salvação que poria fim a toda a pecaminosidade. Então aqui o Midrash diz que quem traz a salvação é o Mashiach. Então este conceito de um Mashiach salvador, de um Mashiach que expia pecados, de um Mashiach que traz a salvação, é um conceito tipicamente judaico que está no Midrash, um Midrash que foi compilado e publicado por este rabino Louis Ginzberg, nesta obra fundamental que eu mostrei para vocês. E alguém vai perguntar, tudo bem, Tzadok, o Midrash diz que quem traz a salvação é o Mashiach. Você acabou de ler, realmente está escrito. Está escrito. Mas, será que isso tem base na Torá? E eu respondo, é claro que sim. A Torá também afirma que a salvação vem do Mashiach. Isso não está dito com estas palavras, mas existem vários níveis de interpretação da Torá, e em um nível além do literal, além do pshat, existe um nível chamado sod, que é o segredo, o mistério, que se nós analisarmos com sinceridade a Torá, e eu vou ler com vocês, vocês perceberão que quem traz a salvação é o Mashiach. Eu vou ler um texto da Torá, vou citar entendimento rabínico da Torá, e você, por sua própria capacidade de entendimento, pela inteligência não humana, mas pela inteligência dada pelo Eterno, você vai perceber que somente o Mashiach traz a salvação. Bem, o texto que eu vou ler primeiramente da Torá é o seguinte, Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19. Diz assim, o Eterno falando para Moisés, do meio de seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Então aqui o Eterno está dizendo que ele vai suscitar um profeta, não está no plural, Neviim, está no singular, Navi. Ele vai suscitar um profeta, e que o Eterno iria colocar as palavras dele, do Eterno, na boca deste profeta. E este profeta falaria as palavras do próprio Eterno. E o povo de Israel teria que obedecer a este profeta. E se o povo não obedecesse a este profeta, o Eterno diz que é o seguinte, eu exigirei contas. Vejam, o texto diz que o profeta falaria palavras em nome do Eterno. E se o povo desobedecesse, o Eterno iria exigir contas. E o que significa este texto? Bem, eu vou citar o rabino Jeffrey Eitagay, que é um rabino erudito, escreveu um livro sobre Deuteronômio. Ele escreveu mais de um livro, mas ele tem um comentário sobre o livro de Deuteronômio, publicado pela JPS,
que é uma editora muito renomada de judaísmo. Esse rabino é um dos maiores especialistas em Deuteronômio, e ele escreveu um comentário, e ele vai comentar este texto que eu acabei de ler para vocês, que está em Deuteronômio 18, versos 18 e 19, que o Eterno fala que levantará um profeta semelhante a Moisés, poria as palavras na boca desse profeta, o povo teria que ouvir as palavras deste profeta, e se o povo desobedecesse, teria que prestar contas ao Eterno. E daí, olha só o que ele diz: Deus punirá qualquer um que desobedecer às instruções que ele enviou por meio dos profetas. Então, ele diz o seguinte: o Eterno envia profetas e o Eterno irá punir aqueles que desobedecessem às palavras dos profetas. Só uma observação: aqui o rabino ele cita profetas no plural, mas o texto da Torá não fala profetas, nevim, fala navi, fala profeta no singular, o profeta. Mas, de qualquer forma, a ideia do texto é: o Eterno suscita um profeta, ou profetas, como ele entende, e quem desobedecer às palavras dos profetas será punido. E que punição é esta? Prossegue ele dizendo: eu exigirei contas, diz o Eterno. Isso significa, palavras do rabino, Deus irá puni-los. A exegese do Talmud considera que isto significa morte. Então o Eterno ele vai punir a pessoa com a pena de morte. E nós sabemos que no mundo espiritual existe a morte física e existe a morte que é a condenação do Eterno no campo espiritual. Se você tiver essa obra, né, o comentário de Deuteronômio desse rabino Jeffrey E. Teige, isso que eu li está na página 177. Eu tenho essa obra eletrônica pela biblioteca Logos, você pode comprar. Então vejam, nós lemos o texto de Deuteronômio e este rabino ele endossa a tese de que o Eterno levanta profetas, o povo tem que obedecer aos profetas. Se o povo não obedecer, o Eterno irá punir as pessoas, e de acordo com a exegese do Talmud, essa punição é a morte. E aí eu pergunto, o texto falou em Navi, profeta. Quem é este profeta? Os manuscritos do Mar Morto declaram que este profeta é Melech HaMashiach, é o rei Messias. Isso está nos manuscritos do Mar Morto, 4Q 175, coluna 1, linhas 5 a 13. Então vejam, esse texto de Deuteronômio ele é interpretado nos manuscritos do Mar Morto no sentido de que este Navi, este profeta, é Melech HaMashiach, é o rei Messias. Então, onde em Deuteronômio 18, versos 18 e 19, onde fala profeta, você pode entender, como está aqui nos manuscritos do Mar Morto, que esse profeta é o rei Messias. Então vamos ler o texto de novo de Deuteronômio, e onde está profeta eu vou substituir por rei Messias. Lembrando que os manuscritos do Mar Morto, eles são de longa antiguidade e representam a tradição judaica no período do Segundo Templo. Então, não são documentos quaisquer, são documentos importantíssimos que refletem o conceito judaico original sobre diversos textos das Escrituras. Então eu vou ler Deuteronômio de novo, onde está profeta, eu vou botar rei Messias, que é o que diz os manuscritos do Mar Morto. Então, do meio dos seus irmãos, lhes suscitarei o rei Messias, que será semelhante a ti.
e porei as minhas palavras na sua boca, na boca do rei Messias, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. E qualquer um que não ouvir as palavras do rei Messias, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Então vejam, Raverim, aqui o texto está muito claro que as pessoas têm que ouvir Shema Israel, ouve Israel, as palavras têm que ouvir, o povo tem que ouvir as palavras do rei Messias, e se o povo não ouvir as palavras do Mashiach, o povo terá que prestar contas perante o Eterno. E de acordo com a interpretação que nós vimos, essa prestar conta significa que a pessoa irá morrer, o Eterno irá matar esta pessoa. Uma morte também que pode ser interpretada no sentido espiritual. A pessoa será condenada no dia do julgamento. No dia do julgamento a pessoa será condenada. Então vejam, interpretando esses textos, nós chegamos à conclusão que o povo deve ouvir o Mashiach, então, e se não ouvir, a pessoa será condenada. E nós lemos no início deste shiur o Midrash dizendo que quem traz a salvação é o Mashiach. Então, combinando o Midrash, quem traz a salvação é o Mashiach, com este texto de Deuteronômio, manuscrito do Mar Morto. Então, quem traz a salvação é o Mashiach, e também o povo deve ouvir ao Mashiach, senão o povo será punido pelo Eterno. Conjugando tudo isso, nós chegamos à conclusão irrefutável de que o agente da salvação é o Mashiach e o povo tem que obedecê-lo. E é todo este arcabouço teórico que fundamenta as palavras da Brit Hadashah. E é por isso que Yeshua falou que a salvação só vem dele. E Yeshua não estava maluco, porque ele conhecia toda esta tradição judaica e ele falou isso. Yohanan, João, capítulo 14, verso 6, Yeshua disse, todo mundo sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É somente por meio de Yeshua. E isso, por mais que pareça estranho aos indoutos, aos incautos, aos iletrados, isso não tem nada de estranho, porque isso se compatibiliza com o Midrash que eu li para vocês. Isso se compatibiliza com Devarim à luz dos manuscritos do Mar Morto. Então, ele, Yeshua, é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o Mashiach. Além disso, Yeshua falou em Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, se você negar Yeshua, você será negado também por ele diante do Eterno. E de acordo com o texto da Torá de Devarim que eu li, o Eterno determinou que você ouvisse o Navi, o profeta. Esse profeta é o rei Mashiach. Se você não ouve o Yeshua, que é o Mashiach, se você não o ouve, você será punido pelo Eterno, disse o rabino Jeffrey A. Tigay. Então você será punido. Disse ainda Yeshua em Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Rejeita o próprio Eterno. Quem rejeita Yeshua, rejeita o próprio Eterno. Por que quem rejeita Yeshua rejeita o próprio Eterno? Nós acabamos de ler na Torá, porque o Eterno iria levantar um Navi, um profeta, e as palavras do Eterno estariam na boca deste profeta, na boca deste Navi. Então, se você rejeita o Yeshua, você está rejeitando as próprias palavras do Eterno que foram ministradas
pela boca de Yeshua HaMashiach. Outro texto famosíssimo, Yohanan João 3, capítulo 3, versos 16 a 19. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Elohim enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo é salvo pelo Mashiach, e isso se compatibiliza com o Midrash, que diz que a salvação é do Mashiach. E prossegue o texto: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Elohim. Isso se harmoniza com o texto da Torá, que nós lemos que você é obrigado a obedecer e a ouvir o Mashiach. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Yohanan João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Elohim. Yohanan João 5, 22 a 24. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra Yeshua, não honra Hashem, porque é Hashem que enviou o Mashiach. E nós lemos no Midrash que a salvação vem do Mashiach. Nós lemos na Torá que o povo deveria ouvir o Navi, que é o rei Mashiach, de acordo com os manuscritos do Mar Morto. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E o último texto que eu vou ler aqui, e depois eu vou citar duas passagens do Talmud, é esse texto daqui. Yohanan João 5, 45 a 47. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Pois se cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Moisés escreveu sobre Yeshua. Ué, onde ele escreveu sobre Yeshua? Já vou mostrar já. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Vejam, Moshe escreveu sobre Yeshua, sim. Na verdade, todos os profetas falaram sobre Yeshua. Todos. Sadoc, você está maluco. Onde está isso? Sabe onde está isto? No Talmud. Talmud Sanhedrin 99a. Sanhedrin 99a diz: todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. Talmud, gente, diz que todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. Então todas as escrituras apontam para quem? Para o Mashiach, para Yeshua. Porque tudo foi criado para o Mashiach. Quem disse que tudo foi criado para o Mashiach? O Talmud. Talmud em Sanhedrin 98b diz: o mundo foi criado apenas para o Mashiach. Então vejam, o Talmud diz que tudo foi criado para Yeshua HaMashiach, porque ele é o Mashiach. A salvação depende dele. Isto é um conceito tipicamente judaico.
E se você está em dúvida se ele é ou não, não o busque com seu intelecto. Ore ao Eterno. Tire a sua vaidade, o seu ego. Ah, mas eu sou ortodoxo, judeu, eu tenho minha vaidade. Jogue o seu ego fora. Jogue a sua vaidade e clame ao Eterno. Eterno, eu quero a verdade. Se você orar com kavaná, com sinceridade em seu coração, o Eterno vai te revelar que Yeshua é o Mashiach. Porque todos os profetas profetizaram sobre ele. O mundo foi criado para o Mashiach, diz o Talmud em Sanhedrin. Isso se compatibiliza com Yohanan, com João, que diz, logo o primeiro capítulo de Yohanan, João, o primeiro capítulo diz que tudo foi criado por ele e para ele, para o Mashiach. Então, ore ao Eterno, se você tem dúvidas, com kavaná, com sinceridade genuína em seu coração, que o Eterno irá revelá-lo, tal como o Eterno já revelou Yeshua para muitos rabinos ortodoxos. Eu já dei o testemunho do rabino Isaac Lichtenstein. Muitos rabinos ortodoxos creem em Yeshua, outros creem, mas por razões estratégicas eles não falam, eles ficam pregando Yeshua nos bastidores. Muitos creem sim, isso é um fato em Israel. Vários e vários rabinos creem e ficam falando sobre Yeshua, não publicamente, mas para pessoas próximas, e cada vez mais judeus estão crendo em Yeshua, porque não existe nada mais bonito para um judeu, que é o seguinte: reconhecer que o homem mais famoso em toda a história da humanidade, que é Yeshua, ele é judeu. O seu Mashiach é um Mashiach judeu. Que o Eterno te abençoe e te guarde, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach.